Tudo é bom ao sair das mãos do autor das coisas. Tudo degenera nas mãos do homem. Essa frase de Rousseau ecoa há séculos, mas parece nunca ter sido tão atual. Ele é um bom menino. Jamie, eu quero que escute com atenção. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Vou começar te perguntando. Conhece uma menina chamada Kate Leonard? Sim. Diria que são amigos, então. Foi ela que morreu? Por que a pergunta? Será que tudo bem se a gente falar disso? Eu não fiz nada, eu não... Você é um bom pai, um ótimo pai. Ele não foi declarado culpado, ele foi acusado. Que mulher, seu babaca! Você não tá entendendo. Não tô entendendo o quê? Você não entende o que estão fazendo. Em março de 2025, a Netflix lançou a série britânica Adolescência. Um drama filmado em plano sequência que chocou o público. Não pela técnica, mas pelo enredo. Um menino de 13 anos acusado de assassinar uma colega. Isso nos toca num medo profundo. A criança é capaz de cometer o mal absoluto. A ficção já nos mostrou isso em Cidade de Deus, O Senhor das Moscas e Laranja Mecânica. Mas quando a ficção encontra a realidade, o sistema de justiça precisa dar uma resposta. E é aqui que surge a pergunta incômoda deste vídeo. Quando uma criança mata, ela deixa de ser criança? Como o Brasil e a Inglaterra, dois países com histórias tão diferentes, respondem a essa questão. Para entender por que um jovem é preso num país e internado no outro, precisamos olhar para a base do sistema. O Brasil segue a Civil Law, de origem romano-germânica. Aqui o que vale é a lei escrita. O juiz aplica o código, é regido. Já a Inglaterra segue a Common Law. Lá, a tradição e os precedentes, decisões anteriores, têm força de lei. O juiz tem papel mais ativo de criar o direito baseado nos costumes da sociedade. Essa diferença estrutural cria um abismo na maioridade penal. No Brasil, a responsabilidade penal plena começa aos 18 anos. Ponto. Abaixo disso é ato infracional. Na Inglaterra, a responsabilidade criminal começa aos 10 anos de idade. Porque uma criança de 10 anos em Londres pode ser julgada criminalmente, enquanto no Brasil isso só acontece aos 18. Para responder, precisamos voltar no tempo. Na Inglaterra, existia um conceito antigo chamado Dol Incapax. Significa que entre 10 e 14 anos, presumia-se que a criança não sabia diferenciar o certo do errado. A promotoria tinha que provar que a criança sabia o que estava fazendo. Mas isso mudou drasticamente em 1993, com o caso James Bulger. 2 meninos de 10 anos sequestraram e assassinaram brutalmente uma criança de 2 anos. O choque social foi tão grande que a mídia e a opinião pública pressionaram o sistema. O governo de Tony Blair adotou o slogan No More Excuses, chega de desculpas. Em 1998, o princípio de Dol Incapax foi abolido. Hoje, a partir dos 10 anos, a criança inglesa responde criminalmente. Se for um crime grave, ela vai para a Crown Court.
o Tribunal de Adultos, e pode receber penas longas, cumpridas inicialmente em centros juvenis. Lá, a lei decidiu que a inocência da infância termina onde começa a crueldade do ato. No Brasil, o caminho foi diferente. A idade de 18 anos nem sempre foi a regra. No Império, crianças de 7 anos podiam ser julgadas se tivessem discernimento. No início da República, a idade subiu para 9 anos. Mas o grande marco foi o Código de 1927. Foi aqui que se consolidou a idade de 18 anos, mas com um detalhe perverso. Ele criou a figura do menor. O menor não era qualquer criança. Era a criança pobre, abandonada, o trombadinha. O Estado tratava essas crianças sobre a doutrina da situação irregular. O objetivo não era educar, era vigiar e controlar, como diria Foucault. Era uma limpeza social. Isso só mudou com a Constituição de 1988 e o ECA em 1990. O Brasil abandonou a ideia de punir o menor e adotou a proteção integral. A criança passou de um objeto de controle para um sujeito de direito. Abaixo de 18 anos, a lei entende que o indivíduo está em desenvolvimento. Ele recebe medidas socioeducativas, não penas de prisão. A ideia é recuperar, não apenas encarcerar. Mas por que essas visões são tão diferentes? O historiador Philippe Arry nos ajuda a entender. A infância não é um fato natural, é uma construção social. Na Idade Média, a criança era vista apenas como um mini adulto. Se você sobrevivia aos primeiros anos, já ia trabalhar. Não existia essa ideia de fase de brincar. Na Inglaterra da Revolução Industrial, como aponta o historiador Colin Haywood, a criança tinha um valor econômico. As primeiras leis de proteção não eram por bondade. Era para garantir que a futura mão de obra das fábricas não morresse cedo demais. Era uma visão utilitária. No Brasil, a infância também foi marcada pela desigualdade. O filho do rico era criança. O filho do pobre era mão de obra ou menor infrator. Tanto no Brasil quanto na Inglaterra, o que chamamos de infância foi moldado mais pela economia e pelo medo do que pelo afeto. Hoje, as estatísticas mostram que crimes cometidos por menores vêm caindo, muitas vezes devido a melhorias sociais e redes de apoio, e não apenas pelo rigor da lei. O artigo nos deixa uma reflexão amarga. Reduzir a maioridade penal ou endurecer as penas resolve o problema? Ou apenas pune o resultado de uma sociedade que falhou antes? Quando julgamos uma criança de 10 ou 13 anos como um adulto, estamos admitindo que o Estado desistiu de educar e sobrou apenas a opção de encarcerar. Na roda do mundo lá vai o menino. O mundo é tão grande e os homens tão sós. A roda do mundo, como diz o poeta Tiago de Mello, continua girando, e o menino vai nela, muitas vezes só.